E nós aqui ministramos e caminhamos pelos princípios do reino de Deus. Ontem eu estava fazendo uma live e estava falando sobre isso, né? Muitas pessoas gostam de viver para regras, mas nós que somos chamados pelo Senhor, como igreja dele amada, resgatada pelo sangue dele, nós escolhemos viver pelos princípios. Não é porque pelos princípios é algo mais fácil, às vezes é até mais difícil, mas se caminhamos por princípios, não precisamos das regras. Eu sempre dou exemplo de quando se quebra um princípio do reino de Deus, é estabelecido regras. Não adulterarás. Por quê? Porque o princípio da aliança foi quebrado. Não matarás. E Deus pediu para Moisés escrever isso, não matarás, né? E Moisés tinha matado. Por quê? Porque o princípio da vida é quebrado. E por aí vai. Então tudo que é princípio foi estabelecido até o 7º dia da criação. Os princípios do reino de Deus estão ali. Mas como que vivemos nos princípios? O apóstolo Paulo ele deixa algo para mim e para você aqui. Em Gálatas capítulo 5, do versículo 18 em diante, eu vou ler o 16 em diante. Diz assim: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfarei a vontade da carne. Aí diz assim: porquanto a carne luta contra o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito Santo, já não está subjugado pela lei. Olha aqui, se estamos guiados pelo Espírito Santo. Em outro versículo é colocada uma condição. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Então existe uma condição. A palavra não chama todos filhos de Deus, mas fala aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Então isso não tem nada a ver com religião, isso tem tudo a ver com um posicionamento e uma escolha. Eu sempre digo aqui, se você lê de Gênesis a Apocalipse, a palavra aqueles está o tempo todo. Aqueles que escolhem viver os princípios do reino de Deus. Então aqueles que são guiados pelo Espírito Santo já não está subjugado pela lei. E a palavra nos garante que o fim da lei que é Cristo. Se estamos em Cristo, não vivemos por lei, mas vivemos por princípios. Assim como Abraão viveu. Abraão, como foi chamado por Deus, e a nossa vida é impactada pelas promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó, se nós somos cordeiros em Cristo dessas promessas, Abraão viveu por princípios e não por leis. Não tinha lei no tempo de Abraão. Então nós somos chamados para caminhar por princípios. Quantos estão entendendo isso? Amém. Qual é o versículo ou a passagem que diz sobre aqueles que são filhos de Deus são guiados? Se eu não me engano, é em Gálatas mesmo. Procure aí. Eu não me recordo de exatamente o capítulo e o versículo. Mas coloca aí, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Coloca essa condição. Versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem. E aqui temos que tomar um cuidado, porque em Cristo nós somos livres. Mas temos que tomar um cuidado de a nossa liberdade não virar uma libertinagem. Se fere os princípios do reino de Deus, se fere a cultura do reino de Deus, os valores do reino de Deus, aí temos que nos posicionar. Então essa liberdade jamais pode ser uma libertinagem, amém? Versículo 20, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgia, tudo quanto se pareça contra essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, agora aqui que eu quero fundamentar. Depois eu quero explicar algo aqui, aqui está falando não herdará o reino de Deus. Aqui está falando do reino. Amém? Versículo 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes, repete comigo, Virtudes. não há lei. Não há Então lei. veja, se queremos caminhar agradando o Espírito Santo, é só viver os frutos do Espírito. Se você focar aqui, se você pegar toda a palavra, se você já aceitou o Senhor, acessou o sangue dele, acessou a salvação,
E eu sempre digo aqui, salvação não é o que eu faço e o que eu deixo de fazer. É eu reconhecer o sacrifício do Pai no Filho. Amém? Aquilo que Deus pediu para Abraão, Ele não permitiu que Abraão fizesse, porém o Senhor fez. Ele sacrificou o Filho dele por amor a minha e a sua vida, para restabelecer o reino de Deus, nos posicionar novamente no reino de Deus e resgatar aquilo que Adão perdeu. Porque Adão ele perdeu o governo. Quantos estão entendendo isso? Amém. Então, se nós acessamos o sangue e já escolhemos viver para Cristo, é só focar aqui nos frutos. Esquece as regras, esquece aquilo, isso pode, isso não pode, isso é pecado, isso não é pecado, porque isso é chato. Quantos concordam comigo? Isso é chato, não é chato? Eu virar e falar isso é pecado, isso não é pecado, isso pode, isso não pode. Nossa, isso fala de algo assim. Nós somos chamados a crescer no reino de Deus. Então essas questões aqui, temos que olhar aqui no fruto do Espírito Santo, se vai estar alinhados com o fruto do Espírito, vai e faça. E não se condena, porque a palavra fala que se eu não me condeno, não há pecado, né? Se eu me condeno, aí ele fala de comida, de bebida, de escolha, o apóstolo Paulo está falando, e ele abrange tudo. Se isso não me condena, se isso não fere, o Espírito Santo está me guiando, porque eu sou filho de Deus e sou guiado pelo Espírito Santo, você pode fazer. Porque não há lei e não há condenação para os frutos do Espírito Santo. Simples assim. É fácil de alinhar nessa vida. Se eu manifesto amor, está legal. Se eu manifesto alegria, está agradando o Espírito Santo. Se eu manifesto paz, está agradando. Paciência, dignidade, bondade, fidelidade, mansidão. E eu acho que um dos principais aqui é o domínio próprio. Né? Porque se você não tiver domínio próprio, você não consegue manifestar nada dos outros. E sempre cai na questão do domínio próprio, a questão do livre-arbítrio e direito de escolha. Deus, quando aparece para Caim lá, eu acho tremendo. Caim, não sei se eu tenho a oportunidade de conhecer esse camarada, mas só dessa passagem ele me ensinou muito, viu? Se o Senhor tiver misericórdia dele e um dia a gente se encontrar aí, eu quero dizer, cara, Deus apareceu na tua vida, irmão. Ele disse, domina o mal, porque o mal já está à porta, Caim. Domina, governa, tenha domínio próprio desse sentimento de querer matar teu irmão. O que ele fez? Ele, através do livre-arbítrio, direito de escolha dele, ele não quis. Ele quis simplesmente fazer aquilo que ele queria, que era matar o irmão dele e vingar o irmão dele. Aí ele agiu na carne, ele agiu no ódio, na vingança. Está vendo como é que a obra da carne e a obra do Espírito Santo são totalmente ao contrário? Deus ainda deu um toque para Caim. E Deus ele dá um toque para mim e dá um toque para você. O botão de alerta é acendido dentro de mim e de você, ele é apertado. Ó, isso está errado. Não vai não. Quantos aqui já teve esse sentimento? De Deus colocar no seu coração um sentimento, olha, não faça. Aí a gente, pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa teimosia, a gente vai e faz. Eu já fiz isso várias vezes. E o final é sempre se estrepar, né? E Deus ele fala, eu te avisei. O Espírito Santo incomodou. O Espírito Santo alertou, domina isso daí, não faz isso daí não. Mas você com a dureza do coração, a falta de domínio próprio, cheio de vingança, de ódio no coração, vai e faz. Todos nós fazemos isso. Pela infinita misericórdia, ainda o Espírito Santo vai e nos resgata novamente ainda, né? E aqui ele continua falando. E coloca outra condição, ó, versículo 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Aí ele direciona aqui no final, né, o mandamento que Jesus disse, amar o próximo como a ti mesmo. E o Senhor, ele colocou algo mais ainda, porque tem pessoa que não se ama a si próprio, né? Ele diz, amar o próximo como eu vos amei. Aí não tem conversa, né? O Senhor nos amou dando a vida dele. Então, achou a palavra? É em Romanos, pastor 8,14. Lê para nós. Portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí, uma condição. Olha que interessante, Romanos 8,5.
Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Exatamente. E ontem eu li na live, estava fazendo a live, Deus ele fala assim, ó, que em Romanos 12, né, 1, 2, fala que preciso renovar nossa mente. De volta, gosto muito desse capítulo também, né? Renovar nossa mente, Romanos 12, para que sabemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Então, primeiramente, Jesus ele veio para que tenhamos vida em abundância, vida e vida com abundância. O apóstolo Paulo está afirmando que ele tem uma boa, perfeita e agradável vontade para nossas vidas. Isso é fato. E a palavra também nos garante que Deus ele vai conceder o desejo do nosso coração. Procura essa para mim, Fabiano. Concederei o desejo do vosso coração. Salmo 37. Salmo 37? Verso 5, eu acho. Vê 37, versículo 5 de Salmo. E por que Deus ele vai conceder o desejo meu e do seu coração? Porque esse desejo não vai ferir os princípios do reino de Deus. Entende? Então Deus ele quer conceder o desejo do nosso coração. Quando que ele vai conceder? Quando somos guiados pelo Espírito Santo, quando tivemos a nossa mente renovada e nos colocamos à disposição do reino. Então, eu falei na live ontem questão, e Deus tem falado muito comigo, quando Deus ele chama Salomão, aparentemente foi um peso isso para Salomão. E ele chega na presença, Deus aparece para Salomão num sonho e fala: Salomão, pede o que tu queres. Olha só. Aí Salomão ele coloca o propósito de Deus na frente do propósito dele. Senhor, tu me colocaste para guiar esse povo. Eu disse para você isso, né, Vitor? Você tem falado comigo a semana toda já, algumas semanas sobre essa passagem. Salomão podia pedir o que ele queria. Sabe o que Salomão pediu? Sabedoria para conduzir o povo de Deus. Ele colocou o propósito de Deus na frente do propósito dele. Sem sabedoria, Senhor, jamais eu vou conduzir esse povo. Quando colocamos o propósito de Deus na frente, Deus vem e concede o desejo do nosso coração. Aí ele disse: porque não pedisse ouro, nem prata, nem riqueza, nem glória, eu te darei tudo isso. E tem mais, ninguém na terra terá como tu vai ter. Por quê? Porque ele se colocou em movimento, ele se posicionou no reino de Deus e pediu sabedoria para conduzir o reino de Deus. Aí Deus veio e entrega aquilo que estava no coração dele. Isso é forte, né? E se você vê o filho de Salomão, e eu sempre falo, a cultura é algo poderoso. Cuidado com a cultura, eu vou visar todas as vezes. Por quê? Porque Salomão ele se corrompeu, não por suas muitas mulheres, mas por conta da cultura que essas mulheres tinham. Então ele teve 700 mulheres e 300 concubinas, cada uma com uma cultura diferente da de Israel. E a Bíblia diz que Deus rasgou o reino dele e não tomou o trono de Salomão e a descendência dele por promessa a Davi. E essa promessa chega até Jesus, que diz que ele herdará e governará sobre o trono de Davi. Só por conta disso, senão ele tinha se lascado. Então, por quê? O que acontece, pessoal? Quando Deus ele concede o desejo do nosso coração, a gente tem que se esforçar em permanecer posicionado, para que a arrogância, a soberba, a vaidade não entra no nosso coração. Marcelo, interessante que, tipo assim, você falando da condição, né, do ser guiado pelo Espírito, na questão de pedir também, ele coloca uma condição, né? Se eu estiver no teu coração e a minha palavra estiver em ti, sim, pode pedir o que quiseres, ele será concedido, né? Exato. Porque geralmente se entende que quem está guiado pelo Espírito Santo está com a palavra ali, né? Exatamente. E quando o Senhor conceder isso, a gente tem que... Porque o esforço de posicionamento, ele é todo o tempo, ele nunca vai deixar de existir na nossa vida. Marcelo, uma coisa que eu não entendo, assim, ele pediu sabedoria, mas mesmo assim ele teve tantas mulheres, mas naquela época, tipo, era normal ele... O rei poderia ter, né? Ele poderia? Ah, entendi. Naquela época era. Abraão, que é o pai da fé, ele não escolheu ter. Ele teve, no caso, Agar ali, porque Sara pediu para ele deitar para gerar uma descendência. Mas o posicionamento de Abraão era ter só aquela mulher. Por isso que ele é o pai da fé e o modelo. E Jesus disse, no princípio ele era assim.
Ontem até na live perguntaram, mas qual que é o princípio que é quebrado? Aliás, nem tinha princípio, porque a pessoa, se ela não se unir, se ela não deixar pai e mãe e se unir com uma mulher, ali formar um laço, uma aliança, ele não tem aliança, né? Então o que acontece? Ontem entrou um rapaz na live e ainda falou, nossa, que papo chato essa live, né? Por quê? Porque ele tinha uma cultura de deitar com uma, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro. Aí na hora que fala de princípio do reino de Deus, aí você, mas tem que estar casado? Não tem que estar casado, amigo. Você tem que ser homem de assumir uma responsabilidade, um pacto perante Deus e tornar uma família. Porque a palavra é clara que a descendência de Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Então família é compromisso. Qual que é o compromisso? Ele é assumir um laço de matrimônio, de assumir a responsabilidade de se tornar, deixar pai e mãe, se tornar uma só carne com a sua esposa. Aí firmou a aliança. Então ali, Salomão fez uma loucura, né? 700 esposas, 300 concubinas. A Bíblia é clara. Procura para mim isso daí, esse versículo. E fez uma loucura? Ele fez uma loucura. Ele fez uma loucura. Várias loucuras, né? Porque a palavra nos garante por conta de suas muitas mulheres, mas não é a mulher que é o problema é a cultura. Se você ler o versículo ali, ontem eu salvei, peraí. Cadê meu celular? Ontem eu salvei um texto. Quer que eu pause aqui? Não, Depois a gente começa? Procura, Fabiana, para mim, o versículo que diz que Salomão se perdeu por conta das suas muitas mulheres. A Bíblia narra ali por conta das culturas. Ah, entendi. Cada uma vinha com uma cultura e ele permitiu. Ah, tá. Você mandou pra mim, né? Mandei pra você. Tá no meu celular. Dá pro papai. E permitiu, passa aqui, filho. E permitiu essas culturas serem implantadas dentro de Israel. Que aí virou uma bagunça. Né? Virou uma bagunça. Eclesiastes Cada um 2, adorava é isso? Deus. Eclesiastes Um 2. ídolo, aí trouxe, e ele, para não deixar as mulheres chateadas, Disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria, portanto gozo e prazer, mas eis que também isso era vaidade. O riso diz, está doido, e da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração, como estimular com vinho a minha carne, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias da sua vida. Não é essa não. Aí ele fala que ele fez obras magníficas, edificou casas, plantou vinhos, tal. Onde que eu mandei? Você mandou pra mim. Não pode falar. Mas não é esse não, Fabiana. É um print na tela, esse aí, ó. Aqui, então passei. Esse Ó, aqui, achei, ó. Primeira Reis 11, Ah, tá. versículo 1. Lê. Lê aí, tá na tela. Não, mas aqui tá um print, não tá o texto inteiro. Quer que eu leia? Pode ler. Primeira Reis o quê? Primeira Reis 11, versículo 1. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do rei do Egito, ele casou com mulheres etéreas e com mulheres dos países de Moabe, Amon, Edom e Sidom. Casou com elas, mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para outros deuses. Salomão casou com 700 princesas e também teve 300 concubinas. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus e, quando ele já estava velho, fizeram com que o seu coração se voltasse para deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como Davi, o seu pai, havia sido. Salomão adorou Astarote, a deusa de Sidom, e Moloque, um nojento deus de Amon. Astarote é um principado, tá? Um dos 5 principados do inferno. Só continuar. Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele como Davi, seu pai, havia sido. Na montanha que ficava a leste de Jerusalém, ele construiu um lugar para a adoração de Quemos, um nojento deus de Moabe, e um lugar para a adoração de Moloque, um nojento deus de Amon. Também construiu lugares de adoração... Esse Moloque, só uma pausa, esse Moloque aí, eles faziam sacrifício de criança no altar desse demônio. É uma potestade, Moloque. Eles queimavam a criança viva nesse altar.
Olha o que ele permitiu fazer em Israel. Continua. Também construiu lugares de adoração, onde todas as suas mulheres estrangeiras queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus próprios deuses. O Senhor, o Deus de Israel, havia aparecido a Salomão 2 vezes. Ele havia ordenado que não adorasse deuses estrangeiros. Mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor, mas afastou-se dele. Por isso, o Senhor ficou muito irado com Salomão e disse: Você quebrou a sua aliança comigo e desobedeceu aos meus mandamentos. Por isso, eu Quebra de aliança, ó, princípio. Por isso, eu vou tirar o reino de você e vou dá-lo a um dos seus oficiais. No entanto, por amor a Davi, o seu pai, eu não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. E não tomarei dele o reino inteiro, mas deixarei que ele fique com uma tribo, por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, que escolhi para ser a minha cidade. Então veja, a questão da cultura. A cultura eu sempre falo aqui, quando a palavra diz que o mundo já está na mão do maligno, não está falando da criação. Repete comigo, não é a criação. O mundo é um sistema que opera sobre o sistema de crença, o sistema de governo satânico mesmo que está sobre o mundo. Então quando a Bíblia fala assim que ele nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino da sua maravilhosa luz, a gente sai do sistema, do governo do sistema da terra, que é o anticristo, que nega tudo que é de Deus, e a gente é transportado para o reino de Deus. Então o que rege no reino de Deus é igual uma embaixada. A palavra fala que nós somos embaixadores do reino de Deus. Então o que rege é os princípios e a cultura do reino de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. O que rege numa embaixada americana aqui no Brasil? A lei e os princípios dos Estados Unidos. E assim também é sobre nossa vida. Então, quando nós andamos nesses princípios, está regendo o reino de Deus sobre mim e sobre a sua vida. Então, por que o cuidado de Deus em relação à cultura? Abraão teve esse cuidado quando pediu para buscar esposa para Isaac. Ele falou: olha, não busca em outras culturas, vai na minha família. Jacó fez a mesma coisa, buscou dentro da família dele. Esaú, para afrontar Jacó, foi lá e casou com mulheres egípcias, com outras mulheres de outra cultura, e inclusive foi lá e casou com a filha de Ismael, para afrontar o pai. Então sempre teve essa questão de cultura. Então a cultura é algo poderoso que temos que vigiar muito. Por isso que o diabo ele mexe na cultura o tempo todo. Marcelo, o que é o interessante, né? Isso, quando uma convicção que é gerada sobre uma pessoa desde o ventre da sua mãe, quando você é exposto a uma atmosfera zoada, errada, isso dissipa tudo aquilo que foi gerado, né? Exato. Entendeu? Por exemplo, quando você aborda o entendimento de um povo, de uma pessoa, é impossível essa pessoa viver a vontade do Senhor dentro do meio desse povo. Porque eles constroem, né? Porque eles constroem, porque quebra o princípio. Entendeu? Exatamente. As companhias corrompem. Isso, eu ia falar. Perfeito. Porque é o seguinte, eu falei ontem na live sobre isso daí, a frequência dos más costumes é muito forte. Entende? Porque, outra coisa, além de ser uma vibração maior do que dos bons costumes, os maus costumes, a nossa carne tende muito para esse lado. E Deus fala isso, né? Lá, que o meu povo ele tem tendência a desviar, ele até avisa. Exato, por causa da natureza do pecado. Então temos o livre-arbítrio, ok? Temos o direito de escolha. E Deus o tempo todo ele vai respeitar esse direito de escolha. E essa questão do mau costume, que os maus costumes corrompem os bons, não é os bons que corrompem os maus. Os maus costumes corrompem o mal. Então eu sou luz, vocês é luz. Nós somos sal, a gente levamos gosto e sabor para a vida das pessoas. Só que dependendo do lugar que a gente entra, tem um propósito para cumprir. Se não tiver um propósito, você tem que vazar dali. Tem que fazer igual José fez com a mulher quando arrancou a roupa dele, que colhe. Porque a frequência é os maus costumes vai te arrastar. Por quê? Por causa da tendência da carne. A carne,
ela tende para o pecado, exatamente por isso daí. Então é isso que o apóstolo Paulo fala. Olha, a minha carne, ela limita contra o Espírito. Então as obras da carne vai limitar contra as obras do Espírito. E a frequência das obras da carne é infinitamente maior, vai te arrastar, pode ter certeza. Se você não vigiar no ambiente que você está, isso vai te corromper. Vai te corromper. É igual a gente vê, né, no simbólico, mas é mais fácil ter. Então é uma fruta podre. Se misturar com as outras, ela não vai melhorar. Exatamente, vai corromper as outras. Vai, exatamente. Vai corromper as outras. Faz tudo, né? Uma laranja. Uma laranja, só todas, né? Você não vê todas elas melhorar. E Deus mesmo tem um versículo que fala, sai daí, povo meu. Entende? Então o livre-arbítrio, ele vai pôr você à prova, a escolha o tempo todo. Quando Deus ele chama, e falei ontem também, quando Deus dá ordem para Moisés, né? De entrar na terra prometida, Moisés não entra, mas ele chama José e fala, José, é o seguinte, quando você atravessar o Jordão, você vai, pega 6 pessoas da tribo de Israel para um lado e os outros 6 para o outro lado, se direciona ao Monte Ebal, declara todas as maldições lá, se direciona ao Monte Gerizim, declara todas as bênçãos, tá? As maldições e as bênçãos. Coloca o povo no meio e pede para ele escolher. O tempo todo é assim, é escolha o tempo todo. Hoje eu tive que fazer escolha, amanhã eu vou ter que fazer escolha, e todos os dias é escolha o tempo todo. E Deus ele vai respeitar o direito de escolha. Por isso que não temos que confundir a liberdade com a libertinagem. A liberdade você tem para fazer escolha, para escolher o que é certo. Agora, se você escolher o que é errado, aí entra em Gálatas também, de Deus não se zomba. Ele fala, alguém procura para mim, acho que é Gálatas 6, o que o homem semear, ele vai ceifar. Não é que Deus pesa a mão, é a própria escolha minha que vai me pesar. Deus criou um esquema que não precisa pesar a mão de ninguém, o direito de escolha, o que escolhemos já pesa a mão sobre nós. A própria semente, a colheita. Própria semente. Se lançar semente de limão, vai ser limão, não vai ser laranja. Alguém está procurando Gálatas de Deus não se zomba? Achou? Olha. Gálatas 6, 7. É Gálatas 6, 7, né? Nós, mirabris de Deus, não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Exato. Acabou. Então é tudo semeador. E infelizmente Salomão ele semeou, né? Ele colheu, né? E olha que ele pediu sabedoria, ele foi o homem mais sábio, e a gente fica pensando, nossa, mas isso ele falou. Ele pediu fazer ser sábio, ele era o mais sábio do mundo e caiu. Se corrompeu. A gente está pensando mais, gente. Que Quem não Por isso pediu. que ele termina falando, tudo é vaidade. Você vê Salomão de Provérbios e você vê Salomão de Eclesiastes, não tem nada a ver. Você fala, não é o mesmo cara, não é possível. Pessoas diferentes. É ou não é? Olha a polaridade do negócio, porque ele... E você sabe que toda a história da maçonaria, todos os livros ocultos da maçonaria foram escritos por Salomão, nesse período que se desviou. foi ele? Foi ele. Foi ele. Isso é um fato. Então o que acontece, gente? Por isso que temos que olhar para Jesus como o fio Chave. de tudo, né? A chave hermenêutica, interpretativa. Por isso que ele fala, de fazer discípulos. Jamais podemos ser discípulos de Moisés, discípulos de Abraão, discípulos de Davi, discípulos de Salomão. Não, eles temos que ler a história deles, aprender com eles, mas nós somos discípulos do Senhor. Porque esse é o perfeito que veio e deixou o caminho trilhado para mim e para você. Então, quando olhamos no Antigo Testamento, se passa pela provação de Jesus, seguiremos o que está de conselho ali. Olha que loucura, porque a palavra, temos que entender que a Bíblia, estava conversando isso hoje com o Gilvan e com o pastor Rodrigo. A palavra, ela narra no Antigo Testamento como foi a história. Amém? Como foi a história. E o homem faz parte dessa história. Então é a interpretação do homem como que é Deus também. Olha que loucura, existe um rei que ele fez uma oração louca. Ele fez assim, Senhor, se tu me entregar o meu inimigo na minha mão, no exército, eu não me recordo o nome desse rei, mas se você me entregar esse inimigo na minha mão,
A primeira pessoa que eu encontrar, eu vou matar em sacrifício a ti. Sabe qual foi a pessoa que ele encontrou? A filha dele. Nossa. Ele foi e matou a filha dele. A Bíblia não fala que Deus aprovou, não. É a história contada. Se você for ver lá em Samuel ele dá uma ordem para matar todas as adivinhas que fazia ali consultas espíritas. E ele estava rejeitado por Deus, Deus não falava mais com ele, Samuel tinha morrido, ele vai escondido, ele tira a veste de rei, ele vai escondido, e faz a sacerdotisa e invocar o Espírito de Samuel. E a Bíblia diz que Samuel subiu e falou com ele. Mas as duas profecias que esse Espírito de Deus não se cumpriu da forma que deveria. Então você vê que o Espírito de engano manifestado. Mas a Bíblia narra a história como foi. Então temos que pegar Jesus e colocar no filtro. Jesus jamais, olha só outro exemplo. O Eliseu, revoltado com a criança, porque chamou ele de calvo, ele mandou o urso matar as crianças. E o urso foi e comeu as 42 crianças. Segundo o poder da palavra de algum profeta. Agora, Jesus faria isso? Jesus ia matar a filha? Jesus ia mandar o urso comer as crianças? Sabe que Jesus repreende Pedro, né? Tipo, desce fogo do céu, leva assim, pô, mas vocês não sabem de que espírito sois, né? Exato, ó, boa. Entendeu? Você acha que Jesus ia fazer como o apóstolo Paulo diz, eu entrego o espírito dele para ele ser peneirado por Satanás? Jamais. A prostituta também. A prostituta, quem tiver pecado, que atira a primeira pedra, todo mundo jogou as pedras, porque existia sacerdotes ali que até se deitavam com elas. Quando você estuda a história, muitos dos homens que estavam ali acusando aquela prostituta tinham se deitado com ela. Judá, e eu te provo na cultura que eles procuravam, porque Judá, quando perde a esposa dele, ele vai em Tamar e deita com Tamar como se Tamar fosse uma prostituta também. Então, o modelo é Jesus. Não podemos ser discípulos de mais ninguém. Porque se a gente pegar, ser discípulo de Abraão, ser discípulo de Moisés, da lei, discípulo de Beltrano, fulano, olha, a tendência da gente se estrepar é enorme. Porque eles erraram, eles pecaram. O único que não tem pecado é o modelo, é o altar vivo que desceu. Se você prestar atenção no sistema religioso em geral, os pastores, enfim, as religiões, só prega mais o Velho Testamento. Por quê? Porque se for mirar em Jesus, eles vão ter que desconstruir um monte de coisa que eles ensinaram. Então os caras ficam na deles, eles ficam pregando sobre Paulo, Pedro, e vai falando de um monte de gente que não tem nada a ver com Jesus. Porque se entra em Jesus, meu amigo, Desconstrói o que eles construíram. Jesus, ele quebra a roda, a engrenagem do sistema todo. Aí, tanto os judeus como... É forte. Agora, o que acontece com o povo? Vou falar de nós. Qual que é o grande problema nosso? É não entender que somos filhos. Se você perguntar para qualquer um, aqui, né? Quantos que se considera servos de Deus aqui? Tá vendo? O que é isso? Falta de conhecimento. Mantou. Porque nós não somos mais servos, nós somos filhos. Por quê? Servos, antes de Jesus, as pessoas se entregavam a Deus, a referência que eles tinham de submissão era ser servo. Quem era o servo na época? O escravo. O escravo, ele fazia o que o Senhor mandava. Então eles não tinham um outro parâmetro para falar assim, não, eu me entreguei a Deus, eu sou servo de Deus. Era a única referência que eles tinham de submissão. E aí Jesus vem. Quando Jesus vem, ele morre e chama a gente de filho. Nos deu o direito de ser filhos. Então hoje, no meio do povo de Deus, tem milhares e milhares de povo sofrendo porque carrega essa servidão nas costas. Eles se intitulam servos. E se você for pesquisar o que é servo, é aquele que não tem direito. É aquele que não tem bens. Olha. Ele não tem direito de escolher. Não tem, Não. é servo, é escravo. Ele não sabe que Jesus fala assim, não chamarei mais de servo, sim de amigo. Isso. Ele fala assim, tudo que eu vou fazer eu vou anunciar para vocês antes. Então, aí a palavra em Romanos 8, 16, fala que o Espírito testifica em nós que nós somos filhos. Entendeu? Então, quando você tem essa conexão com o Espírito Santo, você anda de peito erguido, cabeça erguida, por quê? Porque você é filho. Você nunca mais vai entrar num lugar, num departamento público, humilhado, sendo semblante caído, coitado. Não. Você
vai entrar lá de cabeça erguida e bater no balcão. Por quê? Porque você tem identidade, você sabe quem é você. Então, o problema da igreja na terra é essa falta de conhecimento aí. Se você perguntar, a falta de identidade, se você perguntar, eu sou servo de Deus, sou servo de Deus, Deus olha, você fala, Deus E ainda fala, tem a questão de reis e sacerdotes, né? olha, embaixadores, nós somos embaixadores do reino na terra. O que é isso? Por exemplo, na minha casa é uma embaixada. O que rege na minha casa são as leis do reino dos céus. Por exemplo, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil, se o embaixador sai na rua, mata alguém, ele entra para dentro da embaixada, já era. Ninguém pode fazer nada. Eu estava conversando com a Júlia esses dias que a oração do Pai Nosso, né? Nós somos. A vontade de Deus é colonizar a terra com o reino. Então, quando ele fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, então ele está querendo dizer que a vontade do céu vem na terra. Exatamente. A treta está aqui, não está no céu. Jesus saiu do céu para vencer a bagunça aqui embaixo. Aí o crente fala assim, eu prefiro perder tudo. Eu ouvia isso, eu não me conformava. Fabiana até lembra do Natal, só vou falar o nome. Ai, Pedro, porque... Dá pra estar filmando depois do edito. Ele falava assim, né? Depois Você passa, Zé ele falava assim, eu prefiro perder tudo aqui e ganhar no céu. Eu falava, gente do céu, mas isso fala, Senhor, mas como assim perder tudo aqui e ganhar no céu? O Senhor desceu de lá para vencer aqui, para conseguir tudo lá. O camarada quer perder tudo para aqui. Restaurar aqui. Aí ele chega lá, o nome que está acima de todo nome, quando ele parece ressurreto, a primeira coisa que ele fala, eis que foi me dado todo o poder no céu e na terra. Por quê? Porque O ele céu venceu não aqui. governa, só na terra que eu governo. O céu Exatamente. Aí lá em Apocalipse fala, quem que é digno de abrir o selo? Olha aqui, todo mundo prega igualdade. Isso é demoníaco, hein, pessoal? Não existe igualdade, hein? Nem no céu, nem na terra, nem no inferno. No céu tem hierarquia. E lá disse, quem que é digno de abrir o selo? Ninguém era digno, a não ser o Senhor. Até o discípulo João estava triste em arrebatamento, mas ninguém é digno. Aí o anjo tocou e falou assim, não, tem um cordeiro que é digno de abrir o selo. Aí você abre os selos. Satanás, quando disputava o corpo de Moisés, ninguém sabe onde o corpo de Moisés está, ele não usou de autoridade porque Satanás era um anjo, um querubim. E o Miguel fala que o Senhor te repreenda. Aquele que te criou, aquele que é teu Senhor que te repreenda. Não usou, a palavra é clara, não usou de autoridade para repreender ele. Por quê? Por causa de patente. Aquele que é maior do que eu te repreende, maior do que você também. Porque eles eram patente de iguais. Então veja, hierarquia. Quem que era? Desculpa, eu me perdi. Quando Moisés morreu, houve guerra. Satanás e o arcanjo Miguel disputavam o corpo. E a palavra narra que o arcanjo Miguel não usou de autoridade para repreender. Não usou o poder próprio para repreender Lúcifer, Satanás. Ele diz assim, que o Senhor te repreenda. Por causa de patente espiritual. Patente espiritual. Tem que ser maior que exatamente. Exatamente. Não que ele não tinha, porque ele é o príncipe do exército de Deus, mas ele disse que o Senhor te repreende. Aí você vê muito crente fazendo loucura, né? Querendo entrar em terreno de macumba, que Deus não mandou ir lá fechar, e pisa, e vai, e fecha, e se arrebenta todo. O mundo espiritual é sério, gente. Então, para entrar numa batalha espiritual, a Bíblia fala não colocar a mão antecipadamente na cabeça de ninguém. Se o Senhor não mandar e a pessoa não tiver compromisso, você vai arrumar uma briga violenta no mundo espiritual. Aí você cai naquela questão lá, né? Dos filhos do sacerdote. Eu conheço Paulo e conheço o Deus do Paulo, o demônio falando, mas vocês eu não sei quem é, e ele apanhou todo mundo lá. Então isso é sério. O mundo espiritual é muito sério. Sempre que a gente entrou nesse assunto, mas é isso daí. Aqui que você estava falando de filho também, tem aquela passagem que fala que se você está sem repreensão, sem ser corrigido, você não é filho, é bastardo, né? Quantos conhecem pessoa que quando está na presença do Senhor, dá uma pisada para a esquerda e para a direita, o Senhor vai e repreende aquela pessoa? Isso é amor de pai corrigir. Agora, quantos conhecem, tem pessoas que a gente conhece também que escolhem um caminho torto e a pessoa vai e leva, vai até morrer nesse caminho torto e Deus não interfere. Por quê? Porque ele é filho. É simples assim. Se está sem correção, é porque é bastardo, não é filho. Gálatas 4:7. Assim
que já não sois mais servos, mas filhos. E se és filhos, és também herdeiros de Deus por Cristo Jesus. Amém. Então, se você está em Cristo, meu amigo, esquece esse negócio de servo. Servo é escravo. Nós não somos mais escravos, somos livres. Só que você precisa tomar para si essa identidade. A partir do momento que você entender que você não é servo mais de ninguém, de nada pode parar. Procura aquela passagem, alguém, procurei de volta. Ele fala assim que, acho que eu posso Paulo